Vamos para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre juízo final. A gente vai falar sobre Apocalipse. O que é que acontece nos últimos dias. E da mesma forma da semana passada, quando a gente fala sobre últimos dias, sobre a vinda de Cristo, é necessário muita atenção, mas principalmente iluminação do Espírito Santo. Nós já oramos com Daniel, mas eu gostaria que nós orássemos novamente, porque quem vai fazer com que as palavras que eu disser aqui façam sentido no seu coração e lhe forneçam um crescimento no seu relacionamento com Deus é o Espírito Santo. Então posso ser aqui, pode ser o Augusto Nicodemos aqui explicando, mas se o Espírito Santo não lhe convencer e não levar todo esse conteúdo, todo esse assunto para o seu coração, de nada valerá. Entendidos? Vamos orar? Vivo, você pode fazer essa oração? Iluminação, pedindo que esse assunto ele possa nos levar ao crescimento. Amém. Vamos lá, meus amados irmãos. Vocês estão com seus celulares. Eu vou pedir que vocês abram, se estiver, para vocês acompanharem o esboço da nossa aula de hoje. Vocês vão abrir o celular de vocês. Hoje vocês vão ter que usá-los, né? E vocês também terão que abrir a Bíblia de vocês e já no nosso texto em questão, que é Apocalipse, capítulo de número 20. Esse vai ser a porção que nós iremos tratar inicialmente, porque nós vamos perceber que, como a nossa última aula, é o momento da gente juntar a maioria das informações de tudo que a gente entendeu para conseguir entender essa passagem. Vocês vão perceber que é como se fosse um arremate final. Por isso que ela está como a última aula. Ela não é a primeira aula, né? Vamos lá em Apocalipse 20. Vou só falar um pouco do objetivo da nossa aula enquanto vocês estão aí abrindo. Você está aí com o arquivo. O propósito dessa aula é interpretar Apocalipse 20, dos versículos 1 a 15, a partir da perspectiva amilenista. A gente vai tratar um pouco sobre isso, senão é só para você saber um pouco sobre essa nomenclatura. O que significa? Né? Demonstrando que o milênio não se refere a um período literal de 1000 anos, mas simboliza a presente era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Além disso, serão analisados o aprisionamento de Satanás, o reinado dos santos, sua soltura final e o juízo final, relacionando essas verdades com outras passagens das Escrituras. É isso que a gente vai fazer hoje. Preparados então? Sim ou não? Abriram? Eita, que o pessoal está participativo hoje, né? Abriram, muito bem. Leiam, por favor, os versículos de número 1 até o versículo de número 3. Vocês mesmos e eu estarei aqui acompanhando. Vamos ler todos juntos? É bom que vai pegando aqui também o áudio. Está todo mundo aí com a Bíblia aberta? Sim? Vamos lá então. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo, até
aqui na noite de hoje. Vamos lá. O que é Apocalipse? Quem já ouviu falar de Apocalipse? Quem teve medo já dessa palavra Apocalipse? Levanta a mão. Vocês nunca tiveram medo da palavra Apocalipse? Não li Apocalipse. Muito bem. Eu também fui da mesma maneira. Eu tinha, como alguns pessoal dizem, tinha pavor, tinha horror. Não gostava de ler porque eu achava que eram as coisas assim que explicava, era como se fosse um livro de terror da Bíblia, Apocalipse, principalmente com esse nome. Mas o que significa Apocalipse? Primeiro passo, revelação. Isso mesmo. São duas palavras gregas, apó e alipse, aí fica apocalipse. Apó é tirar, lipse é véu. Então é tirar o véu, por isso que se traduz como revelação. Isso é interessante que até na Bíblia inglesa se chama revelation, só revelação. Infelizmente, na tradução para o português, isso aqui se tornou Apocalipse. Aí você já pensa, super-homem, o grande inimigo dele, Apocalipse, aquela monstruosidade e tudo. Mas não tem nada a ver com isso. Apocalipse é apenas revelação. É por isso que o primeiro versículo deste livro se chama A Revelação de João. A revelação de Jesus Cristo para o servo João. Então ele fala Apocalipse devido a essa nomenclatura. O que vocês lembram? E aqui eu peço que vocês participem um pouco sobre a visão de vocês do Apocalipse. O que é que vocês tinham, né? Se já mudou alguma coisa, o que é que era antigamente que vocês vislumbravam, o que é que acontecia aqui em Apocalipse? Emerson, sei que você já está se coçando aí, que eu acredito que você também chegou cheio de dúvidas. O que é que entendia antes de ler? Era mais sobre, não era nem lendo, né? Era mais sobre o que as pessoas falavam, você tinha aquela noção. Então, eu tinha medo de Apocalipse porque criança eu ouvi uma pregação e aí falava a respeito da grande tribulação, que era um momento de muito sofrimento, né? Uhum. Que era um período onde o povo não ia poder comercializar, né? E aí eu pensava nessa parte, né? Eu criança e eu lembro que uma vez eu perguntei pra minha mãe, então se a gente não vai poder comprar e nem vender, como é que a gente vai poder comprar comida? E eu sempre fui um menino muito gordinho, né? Que gostava muito de comer, né? Aí, então a minha preocupação foi mais faltar comida, né? Aí a minha mãe, tentando me consolar, falou assim: você lembra da história de Elias? Que Deus trouxe o alimento para ele pelos animais? Aí eu, mas mãe, comer carne crua, eu achava que era isso, né? Aí, então, para mim, o Apocalipse sempre foi um sinônimo de medo para mim, porque eu era essa memória que eu tinha. Até que quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, chegou o momento de perder o medo. Aí eu li o livro e eu não tinha lido o resto da Bíblia. Eu comecei pelo final, né? Aí eu, rapaz, não tô entendendo nada, né? Mas vamos ler o resto da Bíblia. Aí, à medida que eu fui lendo a Bíblia, aí eu fui entendendo o Apocalipse. Ah, então era isso que ele quis dizer. Ah, como se as chaves estivessem girando. Excelente. E o texto fazia sentido para mim. Muito bem. Alguém mais se voluntaria a dizer? Diga lá, varão de Deus. Não, o que eu queria falar que as visões que eu aprendi, né, é totalmente diferente do que vai ser hoje. Uhum. Então, eu entrei na igreja que achava que era pré-milenista dispensacionalista, né? Que é pré-tribulação, né? Pré-tribulacionista. Aí, também. nisso já falava assim, quem ficar aqui, misericórdia, né? Melhor a gente subir logo. Só que eu sempre fui muito pé atrás, assim, com tudo que me ensinava, eu sempre fui o pé atrás. Aí depois, eu já tinha escutado essa palavra, milenista. Só que só me falaram uma vez assim, isso aí eles acreditam que o diabo tá preso. Só isso. Pra mim não tinha lógica. Só falando isso, né? Uhum. O diabo tá preso. Um dia desse uma pessoa tá endemoniada aqui, fazer essa ligação, né? Aí eu aí eu deixei isso de lado, a visão milenista. Só que eu também não concordava com esse arrebatamento secreto, essas coisas. Uhum. Aí fui, estudei tudo, e aí depois eu fui conhecer o pós-milenista, não achei nada a ver. Aí eu fui estudar o pré-milenismo histórico,
ali eu fiquei assim, opa, será que é? Não Tem sei o alguma quê. coisa relacionada, né? Aí depois eu fui o último que eu fui foi o pré-ira. Aí só que não tem tanto, não tem tantos livros sobre pré-ira, né? Só tem um. Aí, só que tempo depois foi quando eu comecei a ler os reformadores e aí eu vi a visão apocalíptica dos reformadores. Aí eu fui entendendo que tem pessoas de referência, né, com estudo e tudo que é isso. Então eu vou estudar. Só que Uhum. eu estudei muito pouco. Eu sinceramente estudei muito pouco sobre o armalinista. Então, a aula de hoje para realmente aprofundar. Amém, então. Alguém mais? Estão satisfeitos aí? Eram dúvidas comuns também? Eu tinha assistido na época, há muito tempo atrás, era uma programação da Record. Aí falava do arrebatamento secreto. Eu falei, misericórdia. Criança vindo a umas. Fizeram lá um programa, um teatro bem feio, mas assim, a pessoa tava aqui, aí do nada uma sumia, outra ficava. Eu falei, Senhor, pai, mãe, o que, que vai acontecer se eu sumir aqui? As pessoas que já sumiram, a gente não sabe. Será que foi Deus que chamou? Eu ficava com muito medo porque falavam que era assim que Apocalipse era tratado, né? Isso aí estava lá em Apocalipse. Então, se lesse, ia acontecer algo fenomenal. Eu também fiquei com alguns resquícios aí para não ler Apocalipse. Tanto é que Apocalipse eu cheguei a ler de maneira mais profunda no seminário. Assim, o pessoal acha que você só vai para o seminário se souber muito teologia. Eu tinha receio de Apocalipse até dentro do seminário. E depois os pastores foram explicando. Eu já tinha uma noção sobre o que era tratado em Mateus 24, que foi a nossa aula passada. Mas Apocalipse não. Tanto é que eu consigo explicar essa parte da lição de hoje. Apocalipse, o livro todo, ele é muito profundo. Eu não consigo explicar na sua totalidade. Tanto é que são poucos os pastores que nós temos. Dentro da igreja presbiteriana, que é mais seleta ainda, consegue explicar assim de uma lenhada só esse livro. Mas o que é que ele vai falar? Só para algumas coisas para a gente entender. Apocalipse é um livro que traz símbolos. Então ele usa muito a figura da simbologia. Então as coisas não são tratadas de maneira literal. Ao mesmo tempo que é necessário você saber que elas também não são tratadas de maneira cronológica. Então tem algumas vezes que ele está falando sobre algo, no capítulo 12, aí no capítulo 19 ele remonta aquilo dali. Então não é algo cronológico. Porque muitas das vezes a gente acha que ele foi escrito dessa maneira, né? Como se fosse narrativo. Narrativa é dessa maneira. Existe um certo parêntese, porque na Bíblia existem algumas narrativas que elas voltam. Elas falam uma coisa que aconteceu lá na frente, depois ela volta para explicar o que aconteceu ali no meio. Exemplo é Gênesis. Fala que já tinha acontecido todas as coisas, na criação, terminou, Deus descansou. Só que a narrativa de Gênesis ela volta para falar o que é que Deus conversou com o homem no primeiro dia, em que o homem foi criado. Deus já comissionou para ele botar nome nos animais. Então, a narrativa vai lá na frente e depois volta. Essa é a forma que os judeus eles escreviam as suas narrativas, né? Então, Apocalipse pega um pouco disso. Vai lá na frente, volta, explica uma questão, depois vai lá na frente mesmo e aí finaliza. Dessa maneira. Já vi pessoas interpretando Gênesis, né, por conta dessa narrativa, né? Como se, tipo assim, Deus tivesse criado todo o gênero humano, várias espécies de humanos, e aí depois ele escolheu um casal para ser o representante da espécie por conta que a pessoa teve uma toada só. Uhum. E achou que não fosse um vai e volta, achou que fosse uma continuação direta. Jamais. Pode fazer isso aí, não. Isso aí alegorizou demais, como as pessoas falam. Mas vamos pro texto de hoje. Vamos começar com: Então vi descer do céu um anjo. E esse anjo ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Será que isso aconteceu de maneira literal? Um anjo ele abriu a chave do abismo. Vamos lá, Daniel, sem dormir. Vocês se renovem aí. Tá olhando e olhando, né? Vamos lá. Vamos entender essa simbologia. Um anjo desceu
certo? Ele tem na mão um tipo de chave e essa chave é de um grande abismo que também tem uma grande corrente. E o que é que ele vai fazer, esse anjo? Versículo 2. Ele segura o dragão, versículo 2 aí, a antiga serpente. Opa! Então, esse anjo parece que é poderoso, não é? Vamos lá, diga comigo. Você acredita que esse anjo ele é poderoso? Sim ou não? Pronto. Então, para você prender um tipo de animal, por exemplo, para você prender um cachorro, é porque você tem que ter mais força nele. Você tem que mandar no cachorro. Por isso você prende ele, não é? Então, assim, essa figura aqui no começo. Para prender esse dragão, e dragão não é uma figurazinha básica, né? Uma figura bem mais sobrenatural, bem forte. Esse anjo tem um poder acima do dragão. Contudo, a Bíblia já fala o que é o dragão. Vamos lá. O que é o dragão, Vivian? A antiga serpente. E quem é a antiga serpente? Daniel. O que é que o texto diz? E quem é o diabo, Miguel? E o que é que vai acontecer com Satanás? Emerson? Legal. Ele foi preso por 1000 anos. É isso mesmo. Excelente. Mas assim, isso aqui é novo? Isso aqui é a primeira vez que está falando algo sobre isso? Ou você, que já leu a Bíblia, já se deparou com alguma coisa falando sobre isso? Alguém que tinha um poder e deferiu esse poder contra o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e parece que depois que ele defere esse poder contra Satanás, ele mudou a sua postura. Parece que ele ficou ali como se fosse preso. Será que a Bíblia já falou alguma coisa sobre isso? Vá lá para Colossenses 2,15 e outra pessoa abra em Hebreus 2,14. Escolham aí, Colossenses 2,15 e Hebreus 2,14. Quem foi a pessoa que tem o poder de segurar o dragão? Não é São Jorge, nem seu Jorge. Não é ele que tem poder de matar e segurar dragão. O que a Bíblia vai falar? Colossenses 2,15. Quem encontrar pode ler. Muito bem. Em Colossenses 2,15 está sendo feito referência a quem, Vivian? Quem tem esse poder? Jesus ou Jesus? Jesus? Oh, Jesus. Jesus, muito bem. Quem discorda sobre isso? Ninguém? Então parece-me, até o presente momento, pela revelação bíblica, que João está fazendo referência, de maneira simbólica, a algo que já aconteceu, não é? Esse fato aí, Vivian, é no futuro, presente ou passado? Lê aí de novo para você perceber o verbo. O verbo está em que tempo? Ele... Lê aí de novo. Pronto. Despojou. Despojou. Despojou está no passado, então algo que já aconteceu. Mas será que a Bíblia fortalece esse entendimento? Em outra referência, Hebreus 2,14. Diz o quê? Opa! Aqui parece que, além de falar sobre esse despojar, que lá em Colossenses é feita referência, Hebreus, ele parece que até explica um pouco mais sobre como foi essa ação. Então, aparece de novo o tempo no passado, ou no presente, ou no futuro, Daniel? Para que a sua morte, né, destruísse. Não é que a sua morte no futuro, que irá destruir. Na sua morte, ele já destruiu o... Pronto, exatamente. Em Colossenses 2, versículo 13, é o que começa aquela grande declaração, que eu acredito que você já escutou. Que Cristo é que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele que é a imagem do Deus
invisível. Então, é como se fosse ali... Algumas pessoas retratam, alguns historiadores e teólogos, como se fosse um tipo de música mesmo. Era uma música da tradição antiga. A gente vai até entender isso na noite de amanhã, no nosso culto de doutrina. Mas é para que você entenda isso. Aquilo já aconteceu e tudo isso é para que você volte os olhos para o poder de Cristo, como Hebreus bem falou. O Cristo que tem um poder sobre o diabo. Agora, relembre de novo Apocalipse 20. Eu vou ler aqui, já que você está em outra passagem. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Esse anjo, ele é capaz de segurar o dragão. Quem será esse anjo? Um único anjo que é responsável e tem poder e autoridade para prender, limitar e desbaratar esse dragão, que é a antiga serpente, diabo e Satanás. Quem vocês acham que é esse anjo? Tá o quê? Território perigoso? Por quê? Certo. Uhum. Isso mesmo, excelente. E isso é uma coisa para a gente fechar na nossa cabeça o seguinte: quando Cristo vai falar sobre que os seus discípulos eles fossem enviados para o mundo, ele fala que ele foi enviado, primeiramente. O que é que Cristo está dizendo? Aquela palavra enviado é apostolar. Eu fui apostolado e agora eu estou apostolando vocês. O que é que Cristo está querendo falar? Que ele é o maior apóstolo. Porque ele foi o enviado de Deus, não é? Então, saber que Cristo é o anjo aqui reside a autoridade, você tem que ter essa interpretação, né? Saber que ele é o apóstolo, não no sentido que ele é abaixo, mas porque ele é o mensageiro, lá em João, que vai falar sobre isso. Você faz a leitura, mas isso não deve levar à diminuição de Cristo. Porque na leitura bíblica, isso está sendo voltado como a autoridade de Cristo. Vocês perceberam isso? Colossenses 2,15 falou da autoridade de Cristo, não foi, Vivi? Hebreus 2,14 falou da supremacia de Cristo na sua morte. Aquilo que deveria ser a derrota, a humilhação, na verdade, foi uma vitória. Não é isso que está sendo dito? Então, se a Bíblia está nos fazendo termos uma de autoridade de Cristo, nesse momento, não deve-se também ter uma visão errada, porque é assim que ela está tratando. Então a gente faz no pressuposto de que a Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Estão entendendo aqui? Vamos lá. Repito novamente que eu não entendi muito bem. Certo. O que está sendo dito lá? Lê aí. Uhum. Sim. Agora a gente tem que entender o que é esse abismo, né? Ele tem a chave do abismo,
Sim. Pronto. Sim. Mas ele também usa cavaleiro. Também, por exemplo, o cavaleiro que está num cavalo branco, né? Ele tem na sua coxa uma autoridade, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem tem essa autoridade? Jesus. Então, ele fala de um, mas ele também vai falar, por exemplo, de que nasceu menino de uma mulher. Então, ele não usa uma palavra, mas traz toda uma simbologia e ele tem todo um script, né? Então, não é só um, você não consegue fechar, principalmente porque ele não está trabalhando de maneira linear, mas anacrônica e simbólica. Anacrônica eu falo que não tem uma cronologia, entendeu? Mas vamos então entender, já sabendo que quem tem autoridade é Cristo, tem autoridade pelo diabo, e aqui desbaratou ele. O que é que ele fez? Ele prendeu o diabo, versículo 2, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vamos lá. O que significa o aprisionamento de Satanás? Ou prendeu, né? Como é traduzido aqui na nossa versão, na área principalmente. Será que a Bíblia falou algo sobre isso? Sobre esse desbaratar Satanás? Será, Vivian? Ou não? Ou isso aqui é novo, uma nova revelação? Opa, será que é? Ou é algo que já aconteceu no passado também, como é feito referência lá sobre Cristo tendo autoridade por Satanás. Opa! Eita! Muito bem. Opa! Simão Bar Heron. Não foi a própria carne que lhe revelou, mas o próprio Espírito. Você está falando de Lucas 10, 18, que está no nosso script de aula. Vamos abrir nos dois evangelhos, Lucas 10, 18 e Mateus 12, 29, que é exatamente essa declaração. Marcos 3 também? Pronto. Vou anotar aqui, depois para adicionar. Mas por enquanto a gente fica só em Lucas 10, 18 e Mateus 12, 29. Por isso que eu falei, quando a gente fosse trabalhando, eu ia fazer algumas adições aqui. Marcos 3 também fala, né? Antes da gente falar, a gente só tratar, alguém poderia só trazer uma água para mim, por favor? Lucas 10, 18 e Mateus 12, 29. Foi você, viu, Daniel? Se ele colocou aí para você, Deus já lhe escolheu. Lucas, o que você abriu? Foi qual? Lucas 10, 18, tô vendo aqui. Olha lá. Lucas 10, 18. Por favor. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Boa, excelente. Cristo está falando sobre o quê? Qual é a palavra que é para ser referido sobre Satanás? É o valente, né? Não é essa passagem, mas diga aí qual é o termo. Pronto. Vamos ficar até aí. O texto não explica mais nada. Viu Satanás cair como relâmpago. Isso foi no passado, presente ou futuro? Opa. Até aqui o texto não explicou, não é? Obrigado. Eita, Senhor. Excelente. O que Mateus 12, 29 vai tratar? Vamos lá.
Mateus 12, 29. Não, replicou ele, para que é essa passagem mesmo que é 13, né? É o sono. A passagem certa dá certo, pode ficar tranquilo. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aí ele fala a respeito do pecado, né? Boa, excelente. Mas aqui é a mesma situação de Lucas, não é? O que a gente fez semana passada? Um evangelho explica o outro, não foi? Então, se lá é falado sobre Satanás, então quem é o valente aqui? É? É o quem? É Pedro? É Judas? É? Satanás, isso mesmo. Muito bem, estão acompanhando. Tava querendo que eu participasse, né? Certo. Então vocês perceberam que a declaração aqui é sobre a queda de Satanás, mas não a queda no sentido da sua pecaminosidade, mas é uma queda no sentido de restrição, não é? Mas isso já havia acontecido? Ou alguma parte da palavra de Deus já vai nos chamar sobre como aconteceu esse tipo de desbaratar Satanás e sobre o que os evangelhos estão dizendo, sobre como Cristo fez isso? Sim ou não? Opa! Então você entendeu qual é o sentido desse texto. É para você saber que aconteceu uma queda, mas qual foi o tempo? É isso que a gente quer fazer com esse relato, entendeu? Pronto, vá lá para Apocalipse 12, 11. Pronto, vamos lá, Apocalipse 12, 11. A gente foi para os evangelhos para vocês se lembrarem que existia essa passagem, mas o intuito é saber o tempo. Cristo não falou que ele viu Satanás caindo? Agora não é falado o tempo, né? Não é explicado o tempo, se estava no passado ou se é algo profetizado pelo próprio Cristo que vai acontecer. Não é? Ali não é explicado, mas é só declarado. Todo mundo acompanhando isso? Vamos lá, Apocalipse 12 e 11, então. Só a parte do 12 anos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Muito bem. Excelente. Apocalipse 12 e 11 foi você que você leu, não foi? É porque aqui tá diferente. Opa. A minha vista, então. Pronto. Isso. Muito bem, isso aí mesmo. Mas isso aqui aconteceu quando? Né? Satanás está sendo desbaratado, expulso do céu, né? Do dragão, que vocês sabem quem é, o próprio texto já explicou, mas aconteceu depois de quê? Suba só um pouco os seus olhos ao versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho, varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus ser preparado um lugar para que nele a sustentem, durante 1260 dias.
Aqui tem muitas declarações, mas eu quero que você se depare com um filho que foi arrebatado para Deus e está na partir do seu trono, regendo todas as nações. Quem é que tem essa autoridade? Cristo Jesus. Depois desse relato, aí vem o versículo 7, né? Depois que esse filho é arrebatado para o céu, houve peleja no céu. Mas por que está havendo peleja? Por que isso aqui tudo está acontecendo? Essa é a grande questão de Apocalipse 12:11. Por quê? Eles, pois, o venceram. Quem foi vencido? Satanás e... Foi só Satanás? Não, não foi só Satanás. Versículo 4. A sua cauda desse dragão arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para... a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Mas aqui nos mostra que tudo isso aconteceu, essa vitória e essa expulsão, por quê? Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Toda a derrota de Satanás, a expulsão dele e de um terço das estrelas do céu, aconteceu por quê? Pelo sangue do Cordeiro. Foi ou não foi? Não é isso que o texto está dizendo? Quando aconteceu esse derramar do sangue do Cordeiro? Na cruz, em Cristo. Eu quero que vocês lembrem do seguinte, certo? O que é Satanás? Satanás é um sedutor, não é? Mas também Satanás, na sua palavra primitiva, que é a palavra hebraica, significa também acusador. Ele é acusador por quê? Porque ele acusa que há uma punição que deveria ser recebida e não foi recebida. Ele é acusador porque existe algo que está impune ainda, não é? O que estava impune? Muito bem. Isso mesmo. Jó, quem é que se apresenta lá? Os anjos. E é falado quem é que se apresenta com os anjos? Satanás, não é? Isso mesmo. Excelente. Ele se apresenta. E por que ele não pode mais se apresentar? Certo. Isso mesmo. Porque o sangue do Cordeiro foi derramado. A gente está usando que princípio? A Bíblia está interpretando a própria Bíblia. Aquela declaração de Cristo era algo passado ou Cristo estava profetizando algo futuro? Profetizando. Isso mesmo. 8. Excelente, rapaz. Vou até anotar aqui. Agora você, Simão Bar Heron. Vou botar aqui Romanos 8 sobre o verbo passado. Isso mesmo. Vocês entenderam o que o Emerson acabou de declarar? Ou não? Não ouviu? Aquela declaração lá de Cristo nos evangelhos que vocês leram está no passado, não é? Só que não é que Cristo está mentindo. É porque já é algo tão certo, já foi declarado, que já aconteceu. Por exemplo, o que o apóstolo Paulo vai falar para os irmãos, dizendo que vocês já estão glorificados. Vocês já foram predestinados, vocês foram alcançados, e agora vocês já estão glorificados. Mas você já está glorificado? Não. Estamos na peleja para o nosso encontro com Cristo, não é? Mas já é algo tão certo que o verbo já está no passado. Por quê? Porque isso faz parte dos eternos propósitos de Deus. Já está tudo delineado. Isso mesmo. E já foi decretado. Não está sendo decretado, nem irá ser decretado. Já foi decretado. Está no passado já. Isso mesmo. Excelente, rapaz. Você está agora ligando tudo aí. Agora tudo faz sentido, né?
Isso mesmo. Vocês estão conseguindo compreender tudo que está acontecendo aqui em Apocalipse? Estão ligando ou não? Estou só balançando a cabeça com sim, sim, mas não sim ao mesmo tempo. Miguel, alguma dúvida até agora? Como? Certo. Se tem a ver com Jesus ou não? Isso mesmo. Tava pegando aqui a pesquinha aqui bem rapidinho. A grande declaração é que essa expulsão, ela só pode acontecer por quê? Versículo 11. Pelo sangue do Cordeiro. A expulsão, ela é iniciada e ela tem o seu poder de validação porque algo já aconteceu. Só que isso aconteceu, e que foi a própria crucificação, o sangue do Cordeiro ser derramado e o Cordeiro ascender ao trono, ao mesmo tempo que é subordinado os poderes da expulsão diretamente para os próprios anjos de Deus aqui. Então, quem são esses que vão fazer isso? Só podem fazer isso a partir de uma decisão de alguém, né? A partir da ação de uma pessoa, que é de Jesus. É como se Jesus decretasse o seguinte: agora pode acontecer. E aí acontece. Entendeu? Algumas, assim, é um breve parênteses. Algumas pessoas falam que assim, tem medo de demônio, né? No sentido, não, você deve tomar cuidado porque ninguém sabe e pode acontecer aí, você pode lhe assombrar e tudo. Mas aqui, biblicamente, aqueles que são demônios, né? No sentido, os anjos caídos são 1/3. Então, para um demônio, você tem 2 anjos. Logo, eles estão em menor número, não é? São 2/3 aqueles que estão com o Senhor. Então, é um bocadinho de gente aí. Então, não tenha medo se alguém falar assim, não, rapaz, esse demônio vai acabar com a sua vida. Assim, não, para cada demônio tem 2 anjos ao meu lado. É bem crente assim. Alguém fala assim, um aleluia ao mesmo tempo. Mas é isso. Pela vitória de Cristo, agora os anjos podem expulsar aqueles que ainda acusavam. E o seu acusador principal era Satanás, entendeu? Mas eu posso trazer mais esclarecimento para você, Miguel, tá bom? Se você tiver ainda em dúvida, eu vou anotar aqui. Rapaz, isso. Essa expulsão foi o versículo 5, ó. A partir de alguém ter sido arrebatado para o seu trono, e esse alguém só está fazendo isso porque ele é filho do varão que rege todas as nações. Isso mesmo. Muitas pessoas perguntam por que Cristo não ficou aqui com a gente depois que ele ressuscitou. Porque a obra da salvação não havia sido completa ainda. Vamos lá, para a gente estar aqui para esclarecer. Pronto, tá perfeito então. Próxima. Acabou a aula, né? Isso. Ótimo.
Isso. Isso. Tá lá na Guatemala, jamais vão pra lá, na Antártica, né? Esse era o ponto que eu queria chegar. Onde é que Satanás tá? É porque, tipo assim, acho que eu já até mandei pro senhor uma vez. É um vídeo do Iago Martins, porque ele não é amilenista, né? Acho que ele é pré-milenista. Aí ele tentando refutar a visão amilenista, ele levantou um argumento que eu achei muito válido. Porque quando a gente vai lá para Apocalipse 20, o termo que ele dá, que ele fala que ele foi preso, que ele foi selado. A gente pode até ler o versículo aqui para ficar mais fácil a compreensão, né? Apocalipse 20, né? Lá em Apocalipse 20, ele fala assim. Deixa eu abrir aqui. Antes diabo lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse. O termo que ele utiliza aqui, lançou no abismo, fechou, pôs o selo, dá a entender que é algo, digamos assim, que é definitivo, entre aspas, né? No sentido de que Satanás ele não pode sobre a Terra porque ele está preso de tal modo que não tem como ele influenciar o mundo. Esse é o termo que ele utiliza, né? Enquanto o termo lá daqueles que é no Evangelhos, né? Eu cito aqui Marcos, a gente leu aqui também em Lucas e Mateus, o termo que ele fala de amarrar o valente, ele utiliza o argumento de que no original esse termo de amarrar não parece ser tão definitivo quanto selar, quanto colocar no abismo. Então, nesse ponto lá, parece muito mais uma limitação do que aqui. Aqui parece que ele está muito mais encarcerado do que lá. Entendeu? Então, sim, não, é como se os dois textos eles não fizessem uma conexão muito bem. Um é definitivo, o outro é parcial. Não é que seja definitivo, né? Porque depois ele é solto, né? Então, a maneira como ele harmoniza para que o texto como é que eu posso dizer? Ele ainda consiga exercer influência aqui no mundo, seria a visão pré-milenista, né? E, segundo ele, a visão milenista não se enquadra muito bem por conta disso. Certo. Por conta dos termos. É por isso que eu queria que você explicasse mais para ficar claro pra gente. Tem a ver com a questão ou é outra questão dentro da questão? Situa o tempo, né? Porque no Apocalipse capítulo 12, no final, a gente vê, ele cai na terra. Né? Aí no capítulo 20, a gente vê que ele é selado. Só que assim, na nossa visão, ele está preso desde que Jesus ascendeu aos céus, né? Certo. Muito bem. Entende? Aí eu queria que só um esclarecimento a respeito disso e também... Qual é o tempo? Tipo assim... Qual é o tempo e também como funcionaria, não sei se a Bíblia dá mais respaldo para isso, eu não sei, eu nunca me aprofundei sobre esse assunto, sobre essa prisão, porque se a gente parte do pressuposto que ele está totalmente preso, como é que a gente lidaria, por exemplo, com as ocorrências de possessões demoníacas e aqueles textos que falam sobre o diabo está ao nosso redor, procurando a quem tragar como leão, entende? Paulo falando que a nossa luta é contra principados e potestades. Entende? Eu só queria esclarecimento sobre isso. Isso, excelente. Vamos ficar com Apocalipse 20, em seguida a gente vai fazer uma digressão para 2 Tessalonicenses e depois só uma relação com Apocalipse 12. 20 ainda. Perceba que a primeira vez que aparece 1000 anos é no versículo 2, não foi? Satanás foi preso e está preso por 1000 anos, certo? Depois o versículo 3 aparece novamente, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Muito bem. Só que quando essa declaração, 1000 anos, vai aparecer novamente? Se você descer para o versículo 4, vai dizer o seguinte. Vou ler todo ele, né? Vi também tronos nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Então, opa, qual é a vez que aparece aqui? 1000 anos, né? E parece que faz relação com o reinado de Cristo, né? É o mesmo tempo, pelo incrível que pareça. Será que isso aconteceu por mero acaso nesse versículo ou não? Muito bem. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse, 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque esses, a segunda morte, não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Você percebeu aqui que os 1000 anos, ele depende da ação de uma pessoa? Os 1000 anos que aconteceu lá, não foi do anjo? O anjo que está segurando Satanás por 1000 anos, ao mesmo tempo vai falar que os 1000 anos é o tempo do reinado de... Vamos lá, de quem foi que falou? Reinaram com Cristo. E depois o versículo 6 vai dizer, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então parece que os 1000 anos em que Satanás está preso é o mesmo tempo em que Cristo está reinando. Não é? Sim ou não sim? Muito bem. E quanto tempo Cristo vai reinar? Será que foi só 1000 anos? Faz quanto tempo que esse texto aqui foi escrito? 2000 anos. Quase 2000 anos. Deve ter sido escrito por volta de 80 para 90 depois de Cristo. Então tem quase 2000 anos. Então, 1000 anos é literal? Não. 1000 anos significa isso aqui, ó. Ai, minhas costas aqui. Eu fiquei sentado muito tempo. Ui. Vou pegar aqui para o som acompanhar. Vamos lá. O que significa 1000 anos? Eu vou começar, só fazendo um parênteses, eu vou começar a ficar usando o microfone assim. Porque eu percebi que eu fui ver uma gravação da pregação minha e eu ficava fazendo assim, ó, com as duas mãos. Aí o rapaz, coisa feia, eu vou pegar o microfone e vou policiar essa mão aqui para ficar parada e essa aqui para fazer só assim, porque fica feio demais. Vamos lá. 1000 anos, não é? Você quer 1000? Sim ou não sim? Sim. Qual é a forma em que os gregos falam e contam 1000? Dessa maneira. Que dá isso aqui, né? Isso aqui é igual isso aqui. Certo? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Boa, matemática está em dia. Mas o que muitos dos teólogos percebem aqui? 10 é um termo que se repete, principalmente porque existe uma simbologia em todo Apocalipse. Por exemplo, o que é 12 no livro de Apocalipse? Falam que é as 12 tribos que estão espalhadas ao redor da terra. Tu está querendo falar do povo de Deus, porque as 12 tribos são de Israel. O Israel de Deus é a igreja, não é? Então ele explica a simbologia. 7 significa a perfeição. O próprio Apocalipse vai falar sobre isso. Das 7 igrejas, dos 7 mensageiros de Deus, são mensageiros perfeitos de Deus. E 10 significa plenitude. Então, se entende-se que esse tempo aqui não é um tempo exato. Porque se fosse, era 80 depois de Cristo, né? Mais 1000 anos dá 1080 depois de Cristo, né? Fossem números literais. Estou falando sobre isso. Beleza? Então, a gente está com uns 1000 anos atrasados. Quase 1000 anos atrasados. A gente está em 2025, não é? Então não tem como você interpretar isso aqui literalmente, porque o livro não é literal na sua maioria. Certo? Certo ou não certo? Então o que a gente pode entender aqui? Que esse reinado é um reinado na sua plenitude. Por quê? Porque é assim que o livro trabalha. Existe uma simbologia por trás de cada coisa. Então é um tempo perfeito.
em que Cristo estará reinando, e depois o texto vai dizer, depois que terminar esse reinado, vai acontecer alguma coisa. E aí vai se iniciar as outras questões, mas a gente vai deixar para a próxima oportunidade. Vai ser Ai, perdi aqui a palavra. Vai ficar na vontade para a próxima semana, para a nossa próxima aula, que eu estou vendo aqui que a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas entenda-se que o reinado de Cristo é um reinado pleno, por isso que o próprio Senhor fala que não é para ser calculado, nem dizer quando ele ia chegar. A própria Bíblia vai falar sobre isso. Porque está somente nos decretos do Senhor. Não está diante da criação saber quando é que ele vai restaurar Israel, quando vai consumar todas as coisas, que essa foi a pergunta dos discípulos, não foi? Então será um tempo pleno. Apenas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao Deus e à sua Santíssima Trindade. Entendido? Ele que sabe, não a nós. Entendido? Esse tempo é um tempo também em que Satanás está preso, né? Encarcerado ali. Sim ou não sim? Sim? Ele não foi lançado para o abismo? Só que Apocalipse 12 fala que ele foi lançado para onde? Para a terra. Mas então a gente está entrando em alguma contradição, não é? Se Satanás foi lançado para a terra, Cristo está reinando, o que ele está fazendo na terra? Satanás tem o mesmo poder de antes? Ou alguma coisa mudou? Eu lembro que na época que eu estava estudando Apocalipse, né, mais especificamente Apocalipse 12, eu vi uma pregação não lembro se foi do Augusto Nicodemus ou foi do Hernandes Dias Lopes, mas estou quase certeza que foi do reverendo Hernandes Dias Lopes, em que ele fala que é como se Satanás, após a batalha, né, ele tivesse ferido. Ele tivesse ferido de morte, né, mas ele ainda não estivesse morto. Então, quando ele foi lançado, ele está como um animal acuado. Tudo que chegar perto dele, ele ataca. Mas ele pode ferir outras pessoas, mas ele não tem poder para vencê-las. Porque ele já está morrendo, ele está definhando. Isso mesmo. Agora, onde é que a gente se respalda essa declaração? 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. Vá para lá, por favor. Acredito que a gente vai conseguir até o versículo 6 hoje, de Apocalipse 20. Mas se formos até o 3, se vocês entenderem, já é um grande avanço. Mas percebam, vocês estão vendo que como tratar essas questões, existe uma dificuldade nos nossos dias, porque já foi falado tanta coisa que a Bíblia não disse, que a gente acha que o que a Bíblia está dizendo é que as pessoas falaram, não é? Eu também falo isso porque esse foi o meu desafio, quando eu me deparei com esse texto. Eu já tinha escutado tanta coisa que cadê aquilo lá que o pessoal falou? Tá na Bíblia ou não tá? E aí, esse é o grande dilema. Porque você tem que quebrar aquilo que você achava para você achar aquilo que a Bíblia lhe disse. Então a gente está fazendo esses dois trabalhos. 2 Tessalonicenses 2, 6 e 7. O que é que está sendo dito? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Muito bem. Quem é esse? O que é que o texto está querendo dizer aqui? Você volta a subir lá, em 2 Tessalonicenses 2, está falando da segunda vinda de Cristo. Aí eu vou explicar aqui, eu acredito que vai ficar mais resolutivo. Versículo 1. Irmãos, pedimos a vocês a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, que nós vos exortamos. Eu quero tratar sobre isso, de Cristo. Que não vos demovais da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que já tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que é o dia do Senhor? O dia da reunião com Jesus Cristo. Sim, esse dia não chegou. Nem de nenhum modo vos engane,
Pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e se manifeste o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então, existe uma agenda, né? Para Cristo vir, o homem da iniquidade e o filho da perdição deverá ser revelado. A gente não vai falar sobre isso hoje. Mas eu estou dizendo que, segundo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está explicando que tem essa agenda. Quem é esse filho da perdição? Ele se opõe e se coloca acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, e assim se assentará no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos lembrais de que eu costumava dizer-te essas coisas quando eu estava ainda convosco? E agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado somente no momento oportuno. Então, quem é que vai ser revelado somente no momento oportuno? O filho da perdição, o homem da iniquidade. Quem que tem poder para impedir ele? Quem que está o detendo? Alguém que deve ser maior que ele, né? Quem que tem autoridade para deter essa pessoa? O pastor Paulo Júnior, ele pontua que aqui tem um detalhe muito importante, porque ele fala o que o detém e depois quem o detém. Então são duas coisas diferentes, o que e o quem. Aí no que ele fala que é a pregação do evangelho. E quem o detém, ele fala a respeito de Cristo. Vou anotar aqui para explicar, para adicionar na apostila. O que e o quem. Você está certíssimo, é esse ponto também. Estão com frio, é? Não, acho que o Miguel tá com frio. Tá, Miguel? Só os pés? Muito bem. Vocês estão com frio ou tá, tipo assim, tá de boa? Vixe, Miguel, agora eu tô tentando te ajudar, pelo menos. Ah, sim, é porque você dá de sandália, não tem problema não. Ó, muito bem. O que o detém já foi dito. Porque o mistério da iniquidade já está em ação. Há, porém, aquele que agora o detém até que seja afastado do meio. Então será revelado o ímpio, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pelo esplendor de sua vinda. Agora, vocês perceberam que mudou, né? O tempo vai acontecer e Cristo já veio. Então, isso tudo tem que acontecer. O Emerson já declarou aqui, que é a grande explicação, né? Em duas coisas que impedem já impedem a ação maligna. O avanço do evangelho e o próprio Senhor, que é o Senhor do evangelho. Será que isso é verdade? Faça uma pequena reflexão. Até a vinda de Cristo, onde é que o evangelho estava situado? Onde é que a revelação de Deus estava situada? Até a vinda de Cristo Jesus. Em Israel. Depois da vida de Cristo, depois da sua primeira vinda de Cristo, o que aconteceu? Se espalhou, não foi? Um pastor, me esqueci agora, é porque eu cheguei a ler muitas coisas, só que eu não lembro onde é que eu me referencio agora, mas eu lembro do texto. Que foi? Quando Cristo, ele está sendo crucificado, Lucas, ele é muito enfático em dizer o quê? O véu foi rasgado. Minutos antes disso, depois disso, o que é que o centurião que crucificou Cristo falou? Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. O véu foi rasgado do quê? Não que os homens podem adentrar os santos dos santos, mas Deus, na sua limitude, agora ele vai expandir. O centurião era quem? Era um judeu? Era um gentil. No exato momento em que o cordeiro está sendo crucificado, e ele já disse, está consumado, o véu, uma vez que o véu foi rasgado, começou. Sim. Não tem problema não, tá perdoado. Mas vocês estão entendendo aqui o que aconteceu? Por que esse momento, que algumas vezes a gente fala assim, Cristo morreu por nós, gente. Né? Você é o centro da vontade de Deus. Né? Essa posição aqui de cadeira dá até uma...
Se Deus deixa você ver, perceber, olhar e desejar, é porque Deus já vai lhe dar. Não, não é assim que é o evangelho. Vocês perceberam como a figura e o momento da consumação na crucificação de Cristo, ele é tão importante? É o momento que o valente está sendo desbaratado. É o momento em que o evangelho ele vai começar. Aquilo ali é um prenúncio. Um gentil, ele escutou e teve a dúvida. Não, eu acho que é o Filho de Deus que está sendo morto aqui. Aquilo ali foi o prenúncio de todo Atos. Atos é o quê? O evangelho expandindo e indo até os confins da terra. Mateus 24 não foi isso que a gente trabalhou? Era necessário que o evangelho fosse até os confins da terra para que tudo fosse consumado, no sentido da destruição do templo. O evangelho, de maneira de um protótipo, ele foi até os confins e aí veio a destruição do templo de Israel. Mas aquilo é um protótipo da vinda e da destruição que Cristo vai fazer de desbaratar de uma vez todos os inimigos. E aí vem o filho da iniquidade, o homem da perdição e assim sucessivamente. Mas eu volte seus olhos ao que todo esse texto, todos esses relatos estão fazendo você perceber, que é o sangue do Cordeiro sendo derramado. E o que parece, né? À medida que você faz uma breve reflexão bíblica, depois da morte de Cristo, alguém que estava impedindo que o evangelho chegasse, alguém que estava fazendo que as pessoas estivessem cegas, parece que está perdendo o poder dele, não é? Por quê? Porque o evangelho, a palavra de Deus, sua revelação, ela não fica mais contida. É verdade, sim, que a igreja é perseguida, mas a igreja sempre está triunfando. Interessante aqui naquele texto que a gente leu, acho que foi em Hebreus, que fala a respeito de despojar, né? Lá em Marcos também usa esse mesmo termo, despojar, e depois fala de roubar os seus bens, quando ele fala daquele que é mais valente, amarrando o primeiro valente, né? Então, a interpretação mais lógica é que Cristo, sendo o mais valente, amarrou Satanás, despojou ele, tirou todo é como se Satanás estivesse reinando nesse mundo, né? Ele retira todos os seus bens e depois, que no caso seriam as almas que estavam sob influência de Satanás. E aí, quando ele despoja e tira, agora o evangelho ele pode avançar, porque Satanás ele já não tem mais poder sobre aqueles bens, não tem mais poder sobre aquelas almas. É por isso que a gente fala o já e ainda não. Cristo já venceu, mas ainda não consumou na sua vinda. Então, ele já começou a obra, já está acontecendo o reinado. Sim ou não sim? Cristo já está reinando? Qual foi a figura que Estevão declarou ver quando ele estava sendo morto diante dos fariseus que estavam apedrejando ele? Ele viu o Filho do Homem assentado à destra do Pai, à destra de Deus. Quem é esse Filho do Homem? A destra significa o quê? Está regendo. É isso que o Salmo 110 vai falar. Ele está à destra e rege com cetro de ferro todas as nações. Opa! Não é isso que Apocalipse falou? Apocalipse 12:5 que a gente viu? O filho do varão, ele ascendeu, ele foi arrebatado para o trono e está com seu cetro de ferro sobre todas as nações. Vocês estão percebendo que a gente só consegue fazer isso depois que vocês já estudaram todas as outras questões sobre a pecaminosidade humana, sobre a salvação, sobre o papel da igreja, a sua missão, mas tudo isso deve voltar os nossos olhos para Cristo e a sua volta. É por isso que essa aula tem que ser a última, né? A gente tem que fazer um recap. Menos para o Miguel, que está chegando, mas ele também já estudou algumas coisas, mas isso faz também que ele linke todas essas declarações. Entenderam aqui, pelo menos a respeito da restrição que Cristo já faz sobre Satanás, a partir da sua obra na crucificação e o findar dela na sua ascensão? Falo da obra da salvação? Sim ou não? Sim, não, espere. Não, mais ou menos.
Uhum. É o que os teólogos reformados declaram. Já venceu, mas ainda não está tudo consumado. Por quê? Porque o Apocalipse fala disso, só que o resto da revelação bíblica esclarece o que está acontecendo. Então você não pode dizer que ele está preso, definitivo. Não, ele está limitado. Por quê? Entendi o seu ponto. Entendi. Captei vossa mensagem aí. Certo. Entendi a dúvida de vocês. Por que ele está fazendo isso ainda, né? Assim, será que a Bíblia não diz se ele perdeu mesmo todo o poder ou não? Né? Como é que se relaciona isso? É essa a dúvida, né? A Bíblia. É isso aí mesmo. É isso ou não é? Pronto. Vamos então para Apocalipse 12. Porque a gente não está vendo aqui que é o momento que Deus desbaratou Satanás, né? Do seu reinado. Apocalipse 12 vai falar sobre essa declaração. Aí tá dizendo assim: eita, está sendo muita revelação. Deus tenha misericórdia. Satanás está perseguindo a igreja, tipo assim, né? É? Isso, começou. Por quê? Por que começou os 1000 anos? Porque os 1000 anos, ele depende do... Ó, os 1000 anos tá aqui, ó. Esse foi um insight que me veio agora. Olha lá, a gente vai ver se é bíblico ou não. Como conciliar o texto lá de Apocalipse 20 com o texto de Apocalipse 12. Quando ele fala que ele foi selado, que ele foi trancado, que ele foi jogado no abismo, nesse sentido, o que eu entendo é que ele não pode exercer as prerrogativas dele de acusador. Então, ele foi lançado para a terra para perseguir, mas não mais tem o poder de acusar. Então, o abismo aqui, o abismo que está lá descrito em Apocalipse 20, seria a terra. Então, e com relação ao aprisionamento dele, seria com relação às suas prerrogativas de acusar. Ele não tem por enquanto esse poder. Essa prerrogativa foi restringida até que se cumpra o tempo determinado, que seria a segunda vinda de Jesus, que quando acontecerá o juízo, e aí, mais uma vez, voltando para aquele cenário jurídico. Jesus, que antes era o nosso advogado, que nos defendia enquanto ele nos acusava, agora ele vai se apresentar como juiz. E aí Satanás, mais uma vez, ele, digamos assim, posso estar errado, né? Mas que eu entendo é que ele vai ter as suas restrições liberadas para que ele acuse aqueles que não se arrependeram. Posso estar enganado, posso estar viajando, mas pode é uma forma assim, como eu estou tentando conciliar certo, o texto. Sem problema. Mas, normalmente, quando eu falo com algumas questões, assim, ó, isso é lógico. A gente tem que ver se é bíblico, né? Existe lógica na sua argumentação. Toda argumentação ela é lógica, né? Mas agora tem que saber se a Bíblia respalda. Satanás foi lançado ao abismo. O que significa abismo? Literalmente significa contenção também. Então, Satanás está contido pelo poder de Cristo? Sim ou não? Sim. Está, não é? Mas o que está acontecendo com ele? A gente só sabe que Cristo fez isso. Mas qual é a visão agora de quem está derrotado, né? Que é Satanás. O que ele está fazendo?
Apocalipse 12, versículo 12, Daniel já leu, né? Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Opa, o diabo tá onde? Terra, né? Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe... Por que pouco tempo lhe resta? O que aconteceu? A gente não tá falando do Jaio ainda, não? De que Cristo já derrotou, mas ainda não consumou toda a sua obra? Não, perdão. Cristo já derrotou, mas não trouxe o seu juízo definitivo ainda? Não foi? Certo. Então por que ele está em cólera? Ele está derrotado. É isso que o texto está dizendo. Agora, qual é o seu modus operandi diante disso, sabendo que ele já está derrotado? Verso 13. O dragão persegue a mulher. Por isso que é bom, você tem que entender o seguinte: Apocalipse não é cronológico. O que está acontecendo em 20 parece que tem relação totalmente com o versículo 12, não é? Então não é linear. Uma coisa é uma ideia se juntando a outra ideia que já foi trabalhada. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é essa mulher? Até agora não sabemos. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Mas quem é a mulher, o restante da sua descendência? Será que a Bíblia vai dizer isso? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são? Versículo 17. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é que Satanás está perseguindo? Os que guardam o testemunho de Deus. Quem são eles? A igreja de Cristo. A sua cólera é diante a sua derrota, mas é uma derrota em que ele não pode mais limitar. Isso é diante de fatos. Todo o livro de Atos é esse fato. Satanás está derrotado. Por quê? Porque o evangelho está sendo vitorioso. O reino está se expandindo, não é isso? Está sendo trabalhado, o reino em expansão em Atos. E recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Pentecoste é isso. É dizendo o seguinte: agora o reino está vencendo de maneira definitiva no sentido de alcançar mais territórios. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. O que significa isso? Judéia. Algumas vezes desenhar é a melhor opção para você entender. Isso aqui é para ser Israel. Bom, Israel se parece com o Ceará, com o mapa. Aí eu sempre jogo assim na dúvida. Não parece não, né? Mas é alguma coisa assim. Vocês pegam a Bíblia lá, a Bíblia... Não dá para entender. A Bíblia lá no final, não a Bíblia normal, né? Mas a gente tem um mapazinho, você pega. Onde é que está Jerusalém? Jerusalém é bem aqui, ó. É em um dos montes de Israel. Isso aqui tudo é Israel, viu? Jerusalém é bem aqui. Judeia é aonde? Judeia é a parte aqui de Jerusalém. Judeia é onde morava a tribo de Judá. Por isso se chama Judeia. Samaria, onde é que se encontra? Samaria é bem aqui, onde eram os manassitas da tribo de Manassés. Samaria é aqui. Judeia é aqui. Jerusalém é isso aqui. E aí o que é que está acontecendo no Evangelho? Agora olhando aqui para o mapa, fora o Hermes. O Evangelho está saindo de Jerusalém, está indo para a Judeia, está indo para Samaria e até os confins da terra. Significa isso. Daqui
vai para lá, daqui vai para lá, daqui vai para lá, e daqui vai para lá. E isso aconteceu tudo em Atos. Filipe e o... Quem é que Filipe evangelizou? Eunuco. Esse foi o ministério de Filipe. Ele evangelizou uma pessoa. Cristo usou ele para evangelizar uma pessoa alcançando fora. Foi o ápice do ministério dele. Tanto é que depois vai falar que ele está na Judéia e está em casa. Mas está preservando a boa fé. Tanto é que as suas filhas profetizam. Mas ele está aqui. Ele voltou para casa. Cristo usou e fez com que ele fosse evangelizar para cá de Israel. Para onde que o apóstolo Paulo foi? Ele fala que está subindo. Ele foi para essa direção, ao mesmo tempo para essa direção e para essa direção. O que aconteceu com o evangelho? Parou de ser contido bem aqui, e principalmente bem aqui, e alcançou os confins da terra. Atos começa o evangelho bem aqui, ó. É só Jerusalém que tem convertido. Samaria tem alguns que foram batizados por João. Não são convertidos. Tanto é que o Espírito Santo vai cair sobre eles. E Éfeso é os confins da terra já. Tanto é que não tem mais descida do Espírito Santo. Por quê? Porque já foi cumprido. Atos 1:8 foi cumprido no livro de Atos. Esse é o propósito de Lucas. É dizer que o reino está em expansão e já alcançou os confins da terra. Só que não parou aí a obra. Já se expandiu, tem que continuar se expandindo. Isso tudo, pessoal, em 30 anos. Em torno de 30 depois de Cristo, ou 35, é o momento da crucificação. O evangelho está em Jerusalém. De Cristo, o evangelho já chegou até os confins da terra. Não em localidade, mas também significa e nas próprias áreas, nos continentes. Em 30 anos. O que está acontecendo com o evangelho? Está sendo vitorioso. É a boa nova de Cristo Jesus. Então a gente fala, o evangelho é a boa nova de Cristo Jesus. A gente perde o peso que é isso. Mas para quem estava vivendo aqui, estava percebendo. Olha, há 10 anos atrás, não existia nenhuma igreja aqui. E aí o apóstolo Paulo chega e começa a evangelizar. Barnabé chega e vai para cá. E Silas vai para lá. E a igreja sai sendo vitoriosa em todo canto. Alguma coisa acabou no seu poder de limitar a revelação de Deus. Quem foi esse? O dragão. A antiga serpente foi desbaratada e agora está limitado. E não pode impedir o evangelho. O que ele pode fazer então, se não pode impedir? Vai perseguir a mulher, os descendentes dela. Quem são? Versículo de número 17. Os que guardam os mandamentos de Deus. É isso que ele pode fazer. Ele não pode piorar a situação dos países nem nada. Algumas vezes ele faz aí também. A única coisa que Satanás pode fazer para tentar diminuir isso é matar quem está pregando. Perseguir. Isso, exatamente. Existe uma margem de... Sim. A gente falou, algum pregador que veio aqui e falou sobre esse mina, né? Mas na tentativa de derrota, é isso que agora você tem que analisar em tudo que está acontecendo no Apocalipse. Quando Satanás acha que está derrotando, ele está florescendo. Um antigo pai da igreja, a gente fala pai da igreja, dos seus primeiros séculos.
Isso. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja. A cada sangue que é derramado, a igreja ela não diminui, mas parece que floresce. Então, se ela está florescendo, o reino está se expandindo. Em vez de derrotar, está sendo derrotado. E foi isso que aconteceu na cruz. Não foi? Satanás usando todos os meios para que o Filho de Deus fosse morto, mas fugindo do destino dele, em que era necessário que ele matasse o Filho de Deus, ele estava cumprindo o próprio destino. Esses filmes que falam das pessoas que deveriam cumprir algo e tentam fazer qualquer coisa para fugir do destino e acabam buscando ele, né, cumprindo ele, é a vida de Satanás. É o filme O Predestinado. Tem diversos. Tem. Esqueci agora, rapaz. Tinha pensado nele, esqueci. Mas filmes que tratam sobre isso, de tentar fugir do seu destino e assim, faz tudo para encontrar. A história de Édipo também. É a vida de Satanás. Porque, assim, tá saindo um pouco aqui, mas tá entrando mesmo no assunto, né? O plano foi perfeito. Foi perfeito. Ele conseguiu convencer um dos discípulos. Então, ele está tentando destruir o reino por dentro. Ele não está destruindo por fora. Ele tentou com os fariseus. Os fariseus estavam sendo usados por Satanás. Cristo fala isso. Raça de víboras. Quem é a víbora? A serpente, não é? Satanás tentou acertar por fora. Não deu. O que é que ele vai tentar fazer? Acertar por dentro. Como é que você destrói o reino? Não foi isso que Cristo falou? Dividindo ele. O que é que ele vai fazer? Judas. Judas trai o próprio mestre. E tentou usar Pedro também. Ele está destruindo por dentro. Judas se arrepende. O entristecimento. Que também é o arrependimento para a morte, né? Não é arrependimento para a vida. Tenta voltar atrás, mas o plano já andou. Satanás tenta fazer agora com as autoridades, incentivando os fariseus. Os fariseus conseguem burlar a lei para que Cristo fosse crucificado. Tá tudo dando certo. Exatamente.